Você já se perguntou por que tem algumas pessoas que parecem ter muita facilidade com dinheiro, enquanto outras lutam a vida toda? Se eu te contar que a escola e talvez até seus pais não tenham te ensinado muito bem sobre finanças e investimentos. Eu li o livro Finalmente, Pai Rico e Pai Pobre e descobri algumas verdades que revolucionaram minha forma de ver dinheiro e também enxergar a prosperidade. Hoje eu vou compartilhar 5 lições com vocês valiosas que eu aprendi lendo esse livro, que ajudaram a minha vida financeira e principalmente ligadas à filosofia do minimalismo, podem mudar a nossa vida. Lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro, fazem o dinheiro trabalhar para eles. Eles buscam ativos que colocam dinheiro no bolso ao invés de um salário fixo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Investimentos, negócios ou imóveis que geram renda são alguns exemplos dessa categoria que eu tô falando. Ou seja, trabalhar duro não é apenas o que vai fazer ser suficiente. O segredo é focar em poucos, mas na qualidade de ativos que possam te gerar renda. No caso, a renda passiva, que ela vai simplificar a forma de você ver os investimentos, vai te trazer mais capital, mais energia, mais tempo para você poder investir. Lição 2. Aprenda de uma vez por todas a distinguir ativos e passivos. Os ativos colocam dinheiro no seu bolso. Seriam ações, fundos imobiliários, aluguel. Já os passivos, eles tiram dinheiro do seu bolso. Acredite se quiser, além das dívidas e impostos altos, os carros financiados ou a sua casa própria também levam dinheiro do seu bolso e você às vezes nem percebe. Lição 3. Cuide do seu próprio negócio, ou seja, desenvolva ativos. Como assim, Vanessa? Enquanto você trabalha no negócio de outra pessoa, gerando ativos para essa pessoa, também faça nos seus horários vagos uma forma de você conseguir ter dinheiro para si mesmo e construir o seu próprio negócio. Ou seja, você pode trabalhar normalmente no seu emprego, só que você está gerando renda para outra pessoa, concorda? Nesse tempo que você estiver livre, mesmo tendo o emprego atual, tem que tentar investir o seu tempo e energia para conseguir gerar uma renda passiva para você e você poder ter o seu próprio negócio futuramente. Você precisa ter as suas próprias formas de ter ativos. Muitos acham, que só ter um bom emprego garante segurança e tá tudo bem. E nós sabemos que não é bem assim, principalmente na época que nós estamos vivendo e aonde nós vivemos. Na lição 4, nós vemos que os ricos aprendem a conhecer um pouco mais sobre as leis tributárias e também para entender um pouco mais sobre estrutura de negócios, corporações, porque assim eles conseguem pagar menos impostos, porém de forma legal. Ao contrário disso, os pobres, a classe média, costuma pagar os impostos primeiro, se pagar depois e acabam gerando também mais dívidas. E o pior de tudo, deixam o dinheiro ir pelo ralo e no fim das contas eles não conseguem utilizar a lei, as tributações e como que o negócio funciona, os negócios, a seu favor. Existe um mito de que todos pagam impostos da mesma forma e que o governo é o único vilão. Porém, pense direitinho, será que é assim mesmo que funciona a vida tributária? Será que é assim mesmo que funcionam os impostos? Eu estava vendo também, um tempo atrás, ou lendo sobre isso, acho que foi no próprio livro do Pai Rico, Pai Pobre, que ele estava explicando a respeito da época que os impostos foram taxados, os investimentos. No início as pessoas achavam que tudo bem, porque a principal ideia foi gerar impostos só para os ricos. E basicamente, gente, eu não sou especialista, tá? Eu tô trazendo aqui pra vocês o que eu li, o que serviu pra mim de resumo. Aplique na sua vida o que vai dar certo pra você, tá? Cada realidade é diferente. Então, resumindo, o que eu tava observando no capítulo que ele tava falando especificamente era sobre depois esses impostos recaíram sobre também as pessoas que tinham a vida um pouco mais simples, que não eram só os ricos que estavam sendo atingidos pelos impostos. E hoje, os ricos utilizaram da educação financeira deles para poder não driblar as leis de forma ilegal, mas utilizar legalmente das entrelinhas das leis para poderem pagar menos impostos. E ele também explica no livro como que ele faz isso para que os impostos recaiam menos sobre os negócios dele e acaba que os pobres pagam mais impostos que os ricos. Nisso a gente precisa aprender em como funcionam os investimentos, como que funciona o dinheiro, e olhar para ele de uma forma diferente. Assim a gente toma decisões mais inteligentes, otimiza nossos gastos, também prestamos mais atenção na questão dos investimentos para cada realidade. Lição 5. A educação financeira é mais poderosa do que ter dinheiro em si. Nisso, o mais importante não é o que você tem de dinheiro,
é o quanto você sabe sobre ele, o quanto você sabe como ele funciona, para assim você poder dominá-lo. Não importa o quanto de dinheiro você tem, porque isso pode ser a grande virada de chave depois. Pessoas que são educadas financeiramente sabem como se proteger, se blindar e principalmente como multiplicar o seu capital. E é por isso que a nossa forma de educação, né, primária, não é voltada para esses tipos de assuntos. Porque se a pessoa, sabendo bem financeiramente sobre como que funciona, né, o dinheiro, enfim, ela consegue se blindar mais e aprende a ter mais poder, tanto sobre o próprio dinheiro, quanto sobre a própria vida. E sabemos que não é assim que certas autoridades, certos sistemas querem que nós sejamos. Porque pessoas que sabem menos, pessoas menos instruídas, são mais fáceis de controlar. Pega aí essa virada e diz pra mim depois o que você achou. E o diploma universitário acaba que não traz o sucesso que a gente gostaria, né? Em algumas regiões, principalmente aqui no Brasil, claro que não ter um diploma deixa você lá embaixo em comparação a outras pessoas. Mas isso principalmente pega mais na minha realidade, tá? Na área que eu escolhi de direito, e hoje como advogada eu vejo que as pessoas que escolheram certas áreas são bem instruídas, têm diploma. Quando ela é servidor público, por exemplo, quando é uma pessoa que é servidora pública, ela pode ter uma carreira um pouco mais amena, mas ela busca mais a segurança e a estabilidade. E no livro Pai Rico, Pai Pobre, pelo menos pelo que eu entendi, ele estava explicando que ter segurança, ter estabilidade é uma busca que o homem, no seu ser interior ali, né, como o homem das cavernas, é o que ele mais busca. É a forma que ele encontrou desde os primórdios da sociedade, de manter ali aquele padrão de escassez, porque ele pensava, eu preciso lidar com isso aqui porque eu não sei até quando eu vou poder ter. Isso vem desde antes, né? E a estabilidade e a segurança, principalmente para quem é servidor público, ou até mesmo para as pessoas que querem ter um emprego fixo, que ganham um salário ali nem menor nem maior do que o do mês passado, eles buscam isso, a segurança e a estabilidade. E isso, de acordo com o autor do livro, seria o inimigo da riqueza. Porque a riqueza, você precisa tomar a frente da sua vida financeira, sabe? Você precisa ir atrás e ir além do que a maioria das pessoas buscam para sair da corrida dos ratos. É basicamente isso que ele ensina. Uma coisa que ele me fala que é muito importante, que eu gostei muito, foi que o seu ativo mais valioso é a sua própria mente. Então você precisa investir mais em aprender sobre educação financeira, sobre dinheiro, enfim, para que você tenha mais o controle ali financeiro da sua vida. E aí sim ela se torna um ativo mais valioso para você. Resumindo, essas lições trazem pra gente a realidade de que não é só ter o dinheiro, mas saber como ele é, como ele funciona. E também a verdadeira riqueza, né, que a gente pensa, ela vem da forma que a gente vê, pensa e age com relação ao dinheiro. Compartilhe aqui nos comentários comigo qual dessas lições você já aplicou na sua vida, ou o que tem a ver ao que eu comentei aqui, que você também já observou à sua volta. Sem ódio aqui nos comentários, tá? Por favor. Vamos ter mais empatia com as pessoas. Toda realidade é diferente da outra. Ninguém vive igual a ninguém. E a gente sabe que cada um tem as suas limitações. Ou também a forma de viver, né? Limitações não no sentido negativo, tá? Tô falando aqui no sentido de que cada um sabe o que cabe para a sua própria vida. E às vezes tá tudo bem. Eu também já tive a minha fase de não querer ser dona do meu próprio negócio. Inclusive, hoje em dia eu tô um pouco mais estagnada com relação a isso, mas é fase. Tem vezes que eu só queria bater carimbo o dia inteiro, trabalhar para o governo e receber o meu salário fixo. E tem fases que eu me encontro com muita vontade de fazer, de ir atrás, de correr, né, de fazer valer a pena e de ser não só a dona do meu negócio, mas uma investidora, uma mulher de negócios, uma empreendedora. Só que aí é fase, sabe? Então, pode ser que a sua fase não seja a mesma do que eu comentei aqui. E nem que seja por isso, a gente não precisa comentar nada aqui que vai fazer mal a outras pessoas, certo? Vamos ter respeito nos comentários. Me conta aqui, e se você gostou desse conteúdo, se fez sentido pra você, se alguma dessas lições te ajudou de alguma forma, compartilhe com quem precisa ouvi-las. Não deixa de colocar seu like, não, se você gostou. E se você assistiu até o final, comenta aqui, tá? A sua experiência com relação a esse livro, caso você já tenha lido, ou algum outro que seja nesse meio de finanças que te ajudou também. Não se esqueça de se inscrever no canal, que aqui a gente vai falar muito sobre finanças, minimalismo, vida simples, experiências da vida, principalmente na vida adulta, né? Que a gente precisa compartilhar tantas experiências para nos ajudar.
E se isso também te ajudou a mudar a sua mentalidade sobre o dinheiro, então não deixe de ativar o sininho. Também se aparecer a opção de hypar esse vídeo, hype para poder ajudar bastante o canal a crescer, tá bom? Vamos ter mais dicas valiosas como essas, não percam os próximos vídeos. Um beijo e até logo!